Então vamos lá para mais uma videoaula dentro da mentoria Mulheres Curadas, Mulheres Restauradas. É um programa desenvolvido especificamente para você, mulher. E graças a Deus que você é uma mulher de coragem, uma mulher de compromisso. Nós falamos na videoaula anterior, falamos sobre a introdução da nossa tríade formacional, né? Espírito, alma, corpo. Nós estamos falando ainda do corpo dentro desta videoaula. Falamos sobre corpo quando matéria, falamos sobre a vaidade da idolatria no cuidado com o corpo. Estamos investindo muito no supérfluo e às vezes abstendo-nos do essencial. Então eu quero trazer para você, dentro dessa videoaula, um conceito mais dinâmico, mais claro, acerca da importância do nosso corpo para Deus. Eu não estou desqualificando o cuidado com o corpo, eu não estou desqualificando o cuidado com o bem-estar. Não, nada disso. Tanto é que Romanos 12:1, o texto vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em 1 Coríntios 6, do 13 ao 20, a Bíblia vai dizer que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Verso 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não. Por certo. Verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão os dois, disse, os dois uma só carne. Verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Verso 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque nós fomos comprados por um bom preço. Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que interessante. Às vezes nós precisamos ler, meditar, ouvir melhor o que Deus está ministrando no nosso coração. E eu quero pedir para que você deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Porque você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher sábia, é por isso que você decidiu se inscrever e viver esse processo transformacional. Lá em Filipenses 1:20, o texto vai dizer assim, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. O que eu estou fazendo está engrandecendo Cristo? O que eu estou fazendo está glorificando a Cristo? O que eu estou vivendo está exaltando o nome de Cristo? E aí 1 Coríntios 9:27, Paulo vai dizer, antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. 2 Coríntios 5:10 ele vai dizer, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que estiver feito no seu corpo, ou bem ou mal. Então, é importante que nós entendamos, através de todos esses versículos, de todos esses textos, que Deus deseja que nós venhamos preservar o nosso corpo, que nós venhamos a cuidar sim do nosso corpo, por diversos motivos. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, pelo corpo ser membro de Cristo. Sim, então eu cuido desse corpo porque esse corpo é membro de Cristo.
Porque esse corpo, ele é templo do Espírito Santo. Como você, mulher, está cuidando desse corpo? Que atenção você está dando para esse corpo? Como você, mulher sábia, mulher virtuosa, está cuidando da sua relação com o Eterno? Como você, mulher sábia, mulher virtuosa, está cuidando da sua relação consigo mesmo? Como você, mulher sábia, mulher virtuosa, está lidando com os relacionamentos interpessoais? Então, eu devo cuidar desse corpo. É uma relação, essa relação é comigo mesma. É uma relação introspectiva. Por que eu cuido desse corpo? Porque ele é membro de Cristo. Por que eu cuido desse corpo? Porque ele é templo do Espírito. Por que eu cuido desse corpo? Porque o meu corpo pertence a Deus. E porque Deus é engrandecido no meu corpo, por isso eu cuido desse corpo. Por isso eu invisto em saúde, eu invisto em bem-estar, eu invisto em saúde emocional, eu invisto em qualidade de vida, eu invisto em bem-estar. Por quê? Porque o meu corpo pode ser motivo de reprovação diante de Deus. Foi isso que Paulo disse lá. Então, através desse entendimento, nós conseguimos chegar a uma conclusão do que é belo para Deus. E essa beleza está ligada a quem nós somos, a nossa identidade, ao nosso interior. É importante ressaltar que lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 6, o texto vai dizer assim, semelhante, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Verso 2, considerando a nossa vida casta em temor. Verso 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos. Verso 4, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Verso 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos próprios maridos. Verso 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Olha que interessante. Para nós entendermos um pouco mais o conceito de beleza de Deus, nós precisamos entender um conceito básico de Deus. A sua perfeição, que não é a nossa perfeição. A sua forma de ver, que não é a nossa forma de ver. Todos os cristãos creem na perfeição de Deus. Sim, claro. Isso é um conceito básico da nossa fé. Contudo, a palavra nos adverte que a nossa fé não está apenas ligada ao que falamos, mas também ao que pensamos. Sim, e aí na sociedade atual, muitos conceitos foram disseminados sutilmente através dos tempos pelo concorrente, como estratégia de propagar blasfêmia, sem que fosse necessário proferirmos uma só palavra contra Deus. Para quê? Para encontrarmos o sentido dessa afirmação na dimensão do corpo. Nós precisamos pensar no propósito inicial da criação de Deus. Como já foi dito, no princípio, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, o resultado de sua criação foi perfeito. Sim, Deus criou o homem de uma forma perfeita, segundo o seu propósito, a partir da matriz perfeita. A matriz perfeita gerou o homem perfeito. Deus criou a mulher igualmente plena em sua concepção. Agora, com o pecado, o homem foi expulso do paraíso, na verdade, para resguardar, você vai aprender isso lá na frente, e seguiu uma ordenança de Deus de procriação. Então, todas as pessoas que foram fruto desse processo reprodutivo detinham a mesma essência inaugurada em Adão. Entretanto, ao desenvolver da sociedade, os homens, impulsionados pela concupiscência dos seus olhos, começaram a valorizar a beleza exterior das pessoas de forma diferenciada. Em algum momento, a concepção de beleza ou a ausência dela foi aplicada aos seres humanos. Então, esse princípio discriminatório é completamente oposto à essência plural e, ao mesmo tempo, singular da criação de Deus. Ou seja,
Se negamos a perfeição da obra das mãos ou do gênio criativo de Deus, negamos o seu atributo mais fundamental. Qual é? A sua perfeição. E aí nós blasfemamos contra o próprio Deus sem liberar uma palavra de blasfêmia. Fica claro aqui? Então, o quanto esse pensamento é satânico quando nós observamos os frutos dessa criação humana. Pessoas, por se acharem feias, se tornam depressivas, ansiosas, doentes na alma, com síndrome do pânico, excessivamente introspectivas. Criminosos e assassinos em série nascem porque tiveram uma perfeição divina roubada por uma mentira do concorrente, por uma mentira das trevas. Então não faltam exemplos que comprovem essa informação. Agora, se nós olharmos para nós mesmos, para as nossas prioridades, nós iremos concluir que boa parte da nossa vaidade corpórea, ela visa única e exclusivamente uma aceitação pela sociedade. Você não precisa ser aceito pelo outro. Você precisa estar conectado, plugado, compreendendo, discernindo a sua essência, sua identidade, o seu propósito na fonte inesgotável que é Deus. Ok? Então, nós investimos o nosso tempo, nós investimos nossos recursos sem medidas em um princípio que blasfema contra a essência criativa de Deus, a perfeição. Então, não é importante ter muito cuidado no nosso corpo para o bom andamento da obra do Senhor, sempre vigiando a motivação da nossa alma, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor dentro daquele grande dia. Ok? Então, essa é a parte 2 da videoaula 1, onde nós falamos primeiro do corpo, agora nós vamos falar da alma. Tá? Percebe que agora eu inverti a ordem? A ordem é espírito, alma e corpo. Mas eu comecei pelo corpo porque é a parte visível, é a parte que você compreende, é a parte que você percebe inicialmente. Então essa é a parte 2 dessa videoaula, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre a alma. E aí eu quero que você deixe seu coração atento, abra e deixe o Espírito ministrar o seu coração e cresça. Você é uma mulher curada, você é uma mulher restaurada, você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher sábia. Nos encontramos na próxima videoaula.